Boa noite a todos. Boa noite aos presentes aqui, aos presenciais. Boa noite aos online. Vamos agradecer ao Delano, pelo estudo até agora. E agora nós vamos dar continuidade com o Livro dos Espíritos, como toda terça. A não ser a próxima, que é a última, que já vai ser o estudo especial, A última é o estudo especial. Aí fica o convite. Livro Boa Nova, a lição do perdão. Tá? O título do capítulo é o perdão. Esqueci o capítulo, acho que é o 8. Mas olha lá no índice, perdão. Ok. Bom, então a gente está no Livro dos Espíritos. O Delano já falou do aniversário do Livro dos Espíritos, do Espiritismo, dia 18 de abril, que foi ontem. Então, ontem ele fez 165 anos de idade, e os nossos agradecimentos eternos ao Kardec, o professor Rivail, e a todos os espíritos que colaboraram na organização dessa obra que tem sido a nossa instrução e o nosso guia do dia a dia. E a gente está na introdução dele, já falando muita coisa a respeito até na introdução, do começo, como é que foi a origem, como que foi organizado, tudo, E sempre importante lembrar, não necessariamente para homenagear, É igual aniversário, nossa, hoje é aniversário do Roberto Castro, não falou. Ah, mas não sabia. Eu não sabia. Pois é. Então, quer dizer, não para homenagear propriamente, mas fazer uma reflexão, fazer uma lembrança, um agradecimento, é um momento importante para isso às vezes. Então, esses dias de aniversário, dias especiais, têm essa importância. Então, continuando hoje, nós estamos no item 5 da introdução, que fala sobre o desenvolvimento da psicografia. O que ele diz aqui? Veio aquela sequência, falando da cesta, que girava, depois a cesta peão, que eles falaram, depois a prancheta, aquele negócio de amarrar o lápis na prancheta, aquela coisa toda, e foi evoluindo. O que é interessante aqui é a gente acompanhar a história, a evolução do processo. Quem está hoje já adiantado, a gente já sabe tudo agora, já sabe como é que funciona, super simples. Pega o lápis, fica com a mão lá, dá um pouquinho, o espírito vem e escreve, quando é mecânico. Mas por que eles não fizeram isso naquela época? Por que não começou já assim? Será que os espíritos não sabiam que já podia pegar direto com a mão? Mas aí vem o fenômeno, vem o fenômeno aparente, na verdade, Mas uma dificuldade, um chamamento de atenção, uma coisa assim, que o próprio Kardec recusou no princípio, como o Delano falou, mas tudo isso fez parte do aprendizado. Tudo que aconteceu até então, aqueles milagres todos que foram atribuídos a Jesus, por que Jesus fez aquilo? Fez com uns, não fez com outros? Por que ele curou cego, curou leproso, curou paralítico, e fez aquele tanto de milagre com alguns, mas teve outros que não tiveram solução, Tudo isso foi necessário porque fazia parte do aprendizado. E hoje, estudando todos eles, pela essência, a gente vê como que foi importante e como que o ensinamento está presente lá ainda. Assim é o Livro dos Espíritos, assim é a doutrina. A gente vai aprendendo em cada passo e vamos vendo em cada passo também a evolução dos nossos processos. Por que você não pega uma criança e já põe ela lá na universidade logo de uma vez? Tem no primário. Na minha época era primário, tinha depois o ginasial, depois o científico, o técnico, aí depois é que vinha o curso superior. Você tinha um cursinho, não tinha neném ainda, Tinha que fazer cursinho aí, um esforço danado, passar no vestibular, e aí chegava lá, quando conseguia passar no vestibular. Aí hoje está mudando tudo. Está sempre assim. Quando você descobriu uma forma mais fácil, aparentemente mais fácil, mais moderna, você fica questionando a anterior às vezes. Por que não aconteceu dessa forma? Já desde o início parece tão mais fácil. E por que não existia internet antes? Será que lá em Capela não tinha internet naquela época lá? Será que o povo de Capela não trouxe para cá alguma coisa assim? Então, tudo tem outro ponto importante.
tudo tem o seu tempo, né? E as coisas vão avançando nesse sentido. Bom, desenvolvimento da psicografia. Psicografia vem da junção de psique e grafia, escrita. Seria a escrita da alma, né? Psique, alma, grafia, a escrita. Então, psicografia foi um nome que foi, um nome considerado assim um pouco mais sofisticado até. O Kardec chamou muito de médium escrevente, os psicógrafos. Mais tarde, reconheceu-se que a cesta e a prancheta nada mais eram do que apêndices da mão. E o médium, tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É esse hoje o meio mais comum, tanto que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é bastante considerável e se multiplica dia a dia. A experiência, por fim, tornou conhecidas muitas outras variedades da mediunidade, da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações podiam igualmente verificar-se através da escrita direta dos espíritos, ou seja, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Então, olha como que avançou. Daquele meio rústico, difícil, complicado até, né? Parecia até impossível que tenham feito assim naquela época, chegou-se à conclusão lá também ainda de que era possível até a escrita direta, não precisava nem de médium, da mão do médium. Os espíritos podiam chegar e escrever direto. Aí falou, nossa, que avanço foi isso, né? Essa descoberta aí que os espíritos podiam escrever direto. Não. É no livro do Daniel, né? No livro do Daniel, que tem lá a festa do rei lá. Baltazar. Do rei Baltazar, que o espírito chegou no meio da festa, lá todo mundo lá se divertindo, usando o material que não devia ser usado, né? Aquelas coisas sagradas. E de repente começa a aparecer os escritos na parede lá. Quem pegar o livro do Daniel vai ver isso lá, escrito na parede. O livro do Daniel foi muito antes de Cristo. Então, lá no Antigo Testamento, já tinha esse escrito direto. Como se explicou isso? Não se explicou. Agora que a gente está entendendo com o Espiritismo. Mas isso, então, não foi avanço. Os 10 mandamentos, né? então, Os 10 mandamentos escritos na pedra, né? Foi escrito direto. Foi escrito direto também, né? Então, no Antigo Testamento tem uma série de acontecimentos lá que hoje, com o Espiritismo, a gente está explicando. Já aconteciam lá e aconteceu em todos os tempos. Pneumatografia. É isso aí. E a pintura, eu gosto da pintura. É a psicopictografia. Bonito, né? Todo mundo guardou? Psicopictografia. É a pintura através da mediunidade, né? Através do médium, né? O médium que pinta lá, que pinta quadros, né? De autores famosos aí, ele é um médium de psicopictografia, né? Chique. Bom, então aí a gente vai vendo que esse avanço no aperfeiçoamento do processo. A escrita, então, se tornou uma das mais comuns, né? Foi relativamente mais fácil. E aí, no Livro dos Médiuns, tem alguns capítulos que tratam. Por exemplo, eu anotei aqui, não sei se vou conseguir ler a minha anotação. Houve a classificação no capítulo 15 do Livro dos Médiuns. Eles classificaram o capítulo 15, médiuns escreventes ou psicógrafos, que vai do item 178 ao 182. Aí chegou-se à conclusão que existia o médium psicógrafo, né? Mecânico, intuitivo, semimecânico e inspirado. Aí lá no Livro dos Médiuns vai explicar tudo isso. Quer dizer, começaram as diversas classificações
de um mesmo título, né? Mediunidade ou médium era psicógrafo, psicografia. Mas tinha os meios, como que era a comunicação. E aí vai explicando tudo. Como que era o médium mecânico? O médium mecânico, psicógrafo mecânico, é aquele que pega o lápis, ao que põe o lápis no papel lá, a mão dele começa a movimentar rapidamente e ele vai escrevendo, né? E aí vai saindo aquele escrito engarranchado, que é mecânico, né? E é um processo assim bem complexo até, que o espírito, ele liga o perispírito dele com o perispírito do médium, aqui através de um centro vital que tem aqui eu só chamo de omoplata, mas já mudou o nome, né? Escápula. Humeral. Escápula. É o centro humeral, é aqui entre as escápulas, né? É o centro humeral. Então, o desencarnado liga o perispírito dele, ou esse centro vital dele, chama humeral, aqui com o centro vital do médium, e aí ele passa a comandar a escrita sem que o médium perca o controle. Ele só perde a lembrança depois, do mecânico, né? O médium inconsciente não é o que perde totalmente a consciência e o controle. É aquele que depois não lembra do que aconteceu, mas ele, como espírito, estava ativo. Tudo isso vai sendo desdobrado, explicado lá no Livro dos Médiuns. Tem outros capítulos. Por exemplo, o capítulo 17 vai falar da formação dos médiuns. E aí, na formação dos médiuns, ele vai começar, vai dar preferência exatamente para a escrita, que eles querem o método mais fácil, né? E, inclusive, ensina como que a pessoa pode desenvolver a psicografia em casa. A pessoa pode dar todas as dicas de como que a pessoa pode fazer o exercício. Hoje, não se aconselha mais essa experiência, não é que é proibido. Não se aconselha mais, porque as casas espíritas hoje se organizaram e têm uma melhor estrutura para ajudar a pessoa a fazer na própria casa espírita com mais segurança, para evitar, inclusive, que a pessoa distorça, que tenha alguma influência espiritual ruim e a pessoa não saiba como lidar com isso. Então, na casa espírita ficou mais fácil. Não é proibido, tem que ficar claro isso, né? A doutrina espírita não proíbe ninguém de nada e nem obriga ninguém a nada. Hoje até uma pessoa estava falando comigo, eu tinha vontade de ficar livre sem mediunidade. Eu falei, você está querendo ficar livre de uma coisa que você pediu para chegar aqui e melhorar. É um direito seu. É só você usar o seu livre-arbítrio. Não quer mais, não? Não, então para. Depois assume a responsabilidade. Simples assim. Né? Não é obrigado, nem proibido. Livre-arbítrio. Se você quiser usar o seu livre-arbítrio de uma forma inadequada para você mesmo, depois assume a responsabilidade. Então, é importante que, antes de mais nada, ainda estamos carentes de conhecimento na área da mediunidade. Os médiuns ainda estão estudando e conhecendo pouco a doutrina, especialmente nessa área. A mediunidade foi um dos pontos mais importantes para a chegada da doutrina. Foi através da mediunidade que chegou todo esse ensinamento para nós. A grande maioria, quer dizer, pode dizer tudo, chegou para nós através da mediunidade. Essa mediunidade mecânica, semimecânica ou intuitiva. Chegou tudo para nós dessa forma. Mas o principal que os médiuns precisam saber é da importância da mediunidade para eles, para o médium. Não é para os outros, não. Por quê? Um médium que não quer dar a importância devida na mediunidade para ele mesmo, ele vai ficar de fora. Mas outros vão fazer o que as pessoas precisam desfrutar da mediunidade deles. Então, aquele que fica de fora, eu sempre lembro isso, e eu lembro até para mim, principalmente para mim, né? Nós precisamos ter uma consciência. Quando eu não quiser fazer mais,
Eu posso não fazer, mas quem pede sou eu. O dia que eu não quiser vir aqui mais, vocês podem ter certeza que o livro do Espírito vai continuar sendo estudado. Quem vai perder? Eu vou perder. Vocês vão ganhar. Quer dizer, quem estiver assistindo, encarnado, desencarnado, vai ganhar. Porque, de repente, o nível do estudo pode até melhorar muito. Porque alguém que estava lá fazendo forçado, com má vontade e tipo no sacrifício, de repente desistiu, assumiu, né? Largou. Aí vem alguém com mais boa vontade, melhor preparado, estuda mais, se prepara mais e vai trazer muito mais condição. Quem perdeu? Então, na mediunidade, nós precisamos ter essa consciência. Para desenvolver essa consciência, nós precisamos estudar, conhecer a doutrina. Não é conhecer a doutrina tecnicamente. Você saber como que funciona a mediunidade. Ah, tem o centro vital do espírito que liga com o centro vital ou com o chakra do encarnado, e aí o espírito vai atuar diretamente ou indiretamente, ou até por intuição. Você saber a mecânica disso aí não é tão importante quanto entender a moral do processo, a importância do processo para cada um, tanto para os outros que recebem as ajudas diretas ou indiretas, quanto, e repito, principalmente para o médium. Porque ninguém recebeu mediunidade ostensiva por acaso. Então, é preciso, vai trabalhar isso aqui, no Livro dos Médiuns, vai ampliar muito a importância da classificação, do entendimento, do funcionamento da mediunidade. Tudo tem a sua importância. Tudo está dentro de um processo de aprendizado. Até chegar na questão moral. Vai chegar num ponto que nós vamos entender como que é importante estarmos bem disciplinados com o trabalho. Lembra o que o Emmanuel falou para o Chico, no início? Ele falou, você vai ter que decorar o Livro dos Médiuns. Você vai ter que decorar o Livro dos Espíritos. Ele não falou nada disso. As duas condições, né? Uma dividida em 3 partes. Ele gastou 3 partes de uma das condições para falar a mesma coisa. Né? Disciplina, disciplina, disciplina. Mas disciplina inclui tudo isso. Inclusive estudar. Eu fui uma vez numa casa espírita, pedi para fazer fazer uma avaliação com os médiuns da casa. Né? Sobre a mediunidade em geral, é uma avaliação mesmo, né? Fazer uma geral sobre a mediunidade. Aí uma das primeiras perguntas que eu fiz foi: quem já leu o Livro dos Médiuns? Todo. Tem um pedacinho, só não adianta. Todo. Tinha uns 40 que frequentavam reuniões mediúnicas. Sabem quantos? Um tinha lido todo. Eu nem perguntei mais assim qual o nível da leitura, se ele estudou mais profundamente, se ele deu assim pelo menos mais lentamente. Entendeu? Aí, quando a gente pergunta, eu pergunto e não precisa responder, cada um responda para si mesmo. Quem já leu o Livro dos Espíritos todo? Quem já leu o Livro dos Médiuns? Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo todo? É suficiente ler o Evangelho segundo o Espiritismo todo só e por lá e já li? Aí, o que o Herculano Pires fala aqui no Livro dos Espíritos? Ele fala assim: nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Lendo e relendo constantemente toda a obra, toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que tem o Evangelho, que traz os Evangelhos.
Aí, às vezes, eu pergunto assim, alguém já leu a Bíblia todinha? Não sei se o Delano já leu todinho. Já? Todinho? Já. Eu confesso que eu não li todinha a Bíblia. Mas aí a gente vai dividir, né? Fala, bom, a Bíblia tem os 2 testamentos, né? Raramente você vai achar alguém que leu todinho, tá? Aí você pergunta, e o Novo Testamento, você já leu? Aí continua. Aí fica assim, né? A gente fica assim, né? Aí a gente vai diminuindo. E os evangelhos? O Novo Testamento, ó, a Bíblia toda, a completa, tem 73 livros, a chamada evangélica lá, né? Tem 66, mas o Novo Testamento tem 27 livros, todos têm 27 livros. Aí você vai. E os evangelhos? Quem já leu? Os evangelhos são 4. Aí, na maioria das vezes é questionado. Aí você pergunta assim: já leu um evangelho? Aí muita gente continua respondendo que não, né? Um evangelho. Aí eu vou até o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, já leu todo? Já? Pois é. O Sermão da Montanha são 3 capítulos, né, do Evangelho de Mateus. O 5, 6 e o 7. Aproveitando, quem não lembra, né, ou quem não sabia disso, 5, 6 e 7. É o Sermão da Montanha todinho, né? Dá para ler com 50 minutos, né? Sermão da Montanha? Para ler todinho. Só ler uns 40, 50 minutos. Só ler uns 50 minutos é para ler, mas foi estudar. Então, ler refletindo é diferente. Daria para ler todo dia, não daria? Daria para ler todo dia. A gente tem 24 horas por dia. Dorme. Quem dorme muito, dorme no máximo 8 horas por dia, dentro das 24. Sobra todo o resto. Considerando que a gente trabalha 8 e tem 2, né, que vai de acréscimo para almoço, aquelas coisas todas, né? Vocês vão fazer as contas que vai sobrar a hora aí e a gente está falando que não tem tempo. Né? Pois é. Então, mas vamos voltar aqui dos Espíritos para incomodar menos, né? Bom, então o que ele fala aqui? A experiência, por fim, tornou conhecidas muitas outras variedades da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações podiam igualmente verificar-se através da escrita direta dos espíritos, ou seja, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Verificando o fato, um ponto essencial restava a considerar: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas tomava, mecânica e moralmente. E aí que eu puxei os pontos importantes, né? 2 circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é a maneira pela qual a cesta se move sob a sua influência, pela simples imposição dos dedos na borda. O exame demonstra a impossibilidade de o médium imprimir uma direção à cesta. Então, aqui seria um jeito de chamar a atenção para a impossibilidade de fraude. Por quê? Seria necessário... Não, deixa eu voltar. Essa impossibilidade se torna, sobretudo, evidente quando 2 ou 3 pessoas tocam ao mesmo tempo na mesma cesta. Então, 3 pessoas tocam na mesma cesta. Se fosse uma só, podia falar, bom, tem algum trambique ali, né? Que essa pessoa conduz essa cesta para escrever, para depois falar que são seres do outro mundo, alguma coisa assim. Mas e quando eram 3 pessoas? 3 pessoas tocavam a cesta. Saía escrita a mesma coisa, que podia ser diferente do que cada um estava pensando. Como que aquelas 3 pessoas, por mais bem treinadas que fossem, poderiam chegar lá de uma forma bem pública e pôr a mão lá e conduzir a cesta para escrever a mesma coisa?
a não ser que fosse o resultado do pensamento de cada um, pensando a mesma coisa, direcionando do mesmo jeito, mas mesmo assim, só com apoiar a mão lá. Então, isso é uma forma de a gente ver que evitaria a fraude. Né? É o que eu tento chamar a atenção. Seria necessário, entre elas, uma concordância de movimentos realmente fenomenal. Seria ainda necessária a concordância de pensamentos para que pudessem estender-se, entender-se sobre a resposta a dar. Então, olha só o detalhe pior ainda. A cesta, eles punham a mão e ela respondia uma resposta e alguém fez uma pergunta. Teria que ser tudo combinado. Né? Quem faria a pergunta, ó, ia pegar uma pessoa lá no meio da rua, combinar com aquela pessoa, você vai chegar lá, às 20:09 você vai fazer uma pergunta. Mas ninguém sabe, ninguém pode saber. Né? Aí essa pessoa chegaria lá, os 3 já estariam treinados para responder aquela pergunta que seria feita às 20:09. Bem complicado, né? Então, as 3 pessoas... É aquele negócio de você fica chamando de fraude certas coisas, acusando, né? Mas como é que você pega várias pessoas, submete essas várias pessoas à mesma fraude, sem correr o risco de uma delas entregar? É igual um jogo de futebol. Você pega um time de futebol, o pessoal fala, você vai combinar com 11 jogadores, com o técnico, com o pessoal principal daquele jogo, para eles entregarem o jogo. Mas será que ninguém vai entregar? Será que ninguém vai, em algum momento, lá deixar escapar? Chega um lá, e um jogador chega em casa e fala com a mulher dele, né? Ah, foi combinado, foi pedido lá que a gente vai ganhar uma grana extra para entregar esse jogo e tal. Aí será que ela não vai querer comentar com uma outra pessoa, ou com o filho, ou com o vizinho, ou com o pai, com a mãe, com alguém? Entendeu? Então, quando a gente vai detectar fraude ou acusar fraude, a gente tem que ter muito cuidado. A fraude simplesmente é uma situação muito delicada, principalmente quando se trata de coletividade. Quando é uma pessoa só, fica até mais fácil de admitir a possibilidade, né? Mas quando é um grupo, a chance vai diminuindo. Aí a gente tem que analisar para ver realmente vamos dizer, a origem daquela acusação e se realmente é fraude. Então, a doutrina espírita está nos ensinando a não aceitar inverdades que são colocadas para nós. O tal do fake news agora, aí que está comum, né? Nós não vamos aceitar ou recusar fake news ou não. Nós vamos analisar a situação. Nós vamos analisar as possibilidades. Existe possibilidade? Já houve caso? Sim. Então, existe a possibilidade. Mas, ainda assim, eu posso acusar? Tem essa discussão da urna eletrônica, né? É possível fraudar a urna eletrônica? É possível. Todo sistema mecânico, esses sistemas aí de informática, né, em geral, internet e tudo mais, tudo isso é possível ser fraudado. Tudo isso tem gente capacitada para chegar e interferir e fraudar tudo isso. Existem hoje profissionais dessa área, são profissionais, não são treinados para fraudar, não. Mas eles são treinados para detectar as possíveis fraudes. E como eles são treinados para detectar, eles podem fazer. Né? Eu tenho um neto que está trabalhando nessa área aí, né, de informática, e um dia desse ele falou, como que é fácil você vai, por exemplo, atender um cliente como TI, técnica de informática, você vai para consertar ou para ajeitar o programa que está usando lá. Mas você pode levar um programinha seu, colocar lá no dele, programado para dar defeito de tempo em tempo
para ele ir lá ganhar a visita. Então, existem possibilidades de fraude? Existem, mas tem coisas que é mais difícil. Mas, de qualquer forma, nós não temos que aceitar ou recusar simplesmente. Nós temos que analisar o fato. O Evangelho, tentaram falar do Evangelho, das fraudes, das possíveis fraudes do Evangelho, esse tempo todo. Tentaram derrubar Jesus esse tempo todo. Não conseguiram. Muitos estudiosos, cientistas, inclusive pessoas importantes aí da ciência, especialmente, que não eram, vamos dizer, espiritualistas propriamente, mas que queriam derrubar a tese do cristianismo, de Jesus, a própria tese dos milagres, né? Muitos estudiosos que foram estudar mais profundamente, com seriedade, muitos até para ver qual que era o erro, acabaram chegando à conclusão contrária. Um deles é o Augusto Cury. Eu até lembrei dele aqui hoje, porque o Arco Delano falou do Pedro. O Augusto Cury fala que Jesus foi sensacional, porque conviveu com gente das mais diversas espécies, e gente doente, e gente psicologicamente alterada, e ele conseguiu conviver, conseguiu conduzir essas pessoas. Aí ele fala que o Pedro poderia ser diagnosticado como bipolar tranquilamente. Na linguagem de hoje, no diagnóstico de hoje, né? Porque o Pedro tinha altos e baixos, né? Foi um dos considerado bem polêmico. Então ele diz que o Pedro podia ser considerado bipolar. O Augusto Cury era ateu, né? E ele foi estudar sobre Jesus para ver qual era a fraude, alguma coisa assim, né? E ele se encantou com Jesus. Ele é psiquiatra, né? E ele estudou Jesus, estudou o Evangelho, se encantou de tal forma que ele passou a escrever sobre Jesus de uma forma assim que muito diferente do muito que já tinha sido escrito sobre ele. Porque ele realmente viu esse outro lado, né? Viu um lado que não tinha sido explorado da forma que ele explorou como psiquiatra, como estudioso, como cientista. Então, é importante a gente estudar os temas, os assuntos, as propostas, as acusações, não aceitar nada assim, simplesmente, alguém falou que é isso, então é isso. Não. Vamos estudar o assunto, vamos tirar as nossas conclusões. É essa a proposta que estão fazendo assim. Deixa eu ler mais aqui, né? Nem sei onde que eu parei mais. Essas impossibilidades são evidentes em duas ou três pessoas que falam ao mesmo tempo na mesma ciência. Aí seria necessário criar concordância com movimentos realmente fenomenal. Você quer dizer que eu continuo perdido? Outro fato, lá no final, no segundo parágrafo, outro fato menos original vem aumentar a dificuldade. A segunda circunstância, esse é o segundo parágrafo, né? É o segundo parágrafo, lá no final. Vai ser só 4. Como é que é? Deixa eu ler o segundo parágrafo de novo, chefe. Dá licença. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que são... Esse é o terceiro parágrafo. Hã? Esse é o terceiro parágrafo. Ah, não, porque eu estou na outra parte, na segunda parte. Mas acho que foi aqui, não foi, não? Esse início que eu li. É aqui, ó. Outro fato, no menos original, vem aumentar a resposta a dar. Ah, tá. É a mudança radical da letra. Segundo o Espírito se manifesta, e a cada vez o mesmo Espírito volta. É importante voltar aqui, realmente. Então, outro fato, não menos original, vem ainda aumentar a dificuldade. É a mudança radical da letra, segundo o Espírito se manifesta, e a cada vez que o Espírito volta, repetindo-a. Então, vários Espíritos vêm. Cada um tem um tipo de escrita. Eles vêm dias seguidos
alternados, e sempre que aquele espírito, aquela identificação, eles comparavam a letra e era tudo igualzinho, né? Então, isso aí vai aumentar a segurança da comunicação. Porque se fosse um só, por exemplo, ou se fosse invenção só de um médium, ou de uma pessoa que estivesse escrevendo, como que ele ia lembrar direitinho qual a letra que um determinado ser usou lá? Até lembrei do Chico Anísio, com aquela quantidade de personagens que ele tinha, né? Cada personagem tinha um jeito de falar, tinha um gesto, era uma figura completamente diferente. Então, seria mais ou menos assim. Ali a gente sabia que era uma pessoa que estava realmente representando vários personagens que ele criou, e certamente ele conhecia os personagens dele, né? É uma genialidade que ele fazia, né? Mas neste caso aqui, não tinha representação, não tinha artista propriamente, né? Então, isso dificultaria a fraude. Outra coisa, seria apoio necessário que o médium se tivesse exercitado em modificar a própria letra de 20 maneiras diferentes e, sobretudo, que ele pudesse lembrar-se da caligrafia deste ou daquele espírito. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que são, na maioria dos casos, mormente quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e, às vezes, do alcance intelectual do médium. Este, de resto, em geral, não tem consciência do que escreve e, por outro lado, nem mesmo entende a questão proposta, que pode ser feita numa língua estranha ou mentalmente, sendo a resposta dada nessa língua. Acontece, por fim, que a sexta escreve de maneira espontânea, sem nenhuma questão proposta, sobre um assunto absolutamente inesperado. Ou seja, a cesta era o instrumento, depois a mão do médium passou a ser um instrumento utilizado por esse outro ser, ainda estranho, que trazia a ideia dele. Então, São Luís, um espírito, ele ia se manifestar através do médium. Ele ia escrever a ideia dele, que não era a ideia do médium, que não era a ideia de ninguém que estava no ambiente ali. Então, não tinha fraude. Esse São Luís, Santo Agostinho, Paulo, o apóstolo, por exemplo, e outro, né, São João, o João Evangelista, todos eles deram comunicações ao longo do Livro dos Espíritos. E eram comunicações que davam para identificar, e quando vinham e se identificavam e colocavam o nome, quem analisava sabia que tinha as características daquele que se comunicou. E no final, lá, no Livro dos Médiuns, o Kardec dá exemplos de comunicações de Jesus, que ele não aceitou como se fosse de Jesus. Comunicação de Maria de Nazaré, que ele recusou. E teve comunicações que ele mostrou nos exemplos, que tinha detalhes na comunicação lá, que dava para perceber que não era o espírito que estava assinando. E ele recusava. Às vezes, a comunicação não tinha nada de ruim. E alguns espíritos, quando foram questionados sobre isso, eles disseram que se pusesse o nome deles, uma pessoa insignificante, que não teria a repercussão que teria se pusesse que foi Jesus, que foi Maria, que foi Paulo, o apóstolo, João Evangelista. Então, mas a mensagem em si poderia não ter nada de errado, mas tinha uma possibilidade de uma fraude só pela assinatura de quem estava se apresentando como responsável pela mensagem. Então, tudo isso foi analisado, tudo isso foi pensado para que realmente não se encontrasse fraude que pudesse acusar a doutrina de ter utilizado alguma delas para enganar as pessoas. E sempre deixou aberto o tempo todo
que as pessoas que fossem analisar, analisassem com profundidade, comparassem, que não aceitasse algo que gerasse alguma dúvida. O Erasto, lá no Livro dos Médios, fala que era preferível aceitar, era preferível recusar 9 verdades do que aceitar uma mentira, né? 10 verdades, do que aceitar uma mentira, uma teoria falsa. Então, as orientações da doutrina são todas para a maior clareza possível, né? Tudo ficasse muito claro, muito tranquilo, para que qualquer pessoa pudesse analisar e entender. O Kardec propõe ainda que lesse as obras contraditórias, que lesse os contraditores, que lesse principalmente as obras dos inimigos mesmo do Espiritismo, daqueles que estavam acusando de alguma coisa que pudesse levar para o lado da fraude e comparassem. E isso nos ajudaria para confirmar a veracidade da doutrina que nós estaríamos assumindo e vivenciando. Então, para que ela fosse realmente lógica, tivesse uma profundidade, tivesse a característica espiritual, mas que a gente pudesse ver uma lógica nessa informação. As respostas, em certos casos, revelam um teor de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem vir senão de uma inteligência superior impregnada da mais pura moralidade. De outras vezes, são tão levianas, tão frívolas e mesmo tão banais que a razão se recusa a admitir que possam vir da mesma fonte. Essa diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. Essas inteligências são humanas ou não? Este é o ponto a esclarecer e sobre o qual se encontrará nesta obra a explicação completa, tal como foi dada pelos próprios Espíritos. Essas inteligências são humanas? São. Elas são originárias da humanidade. Mas são daqui da Terra. Muitos viveram aqui, desenvolveram aqui, mas já estavam muito acima do nível normal da Terra, o nível comum da Terra. Outros ainda estavam no mesmo nível de muitos dos intelectuais da Terra. E outros estavam no nível dos da Terra de níveis bem inferiores. Então, tudo isso foi sendo detectado para a gente aprender a avaliar a veracidade e a importância da mensagem. Eis, portanto, os efeitos evidentes que se produzem fora do ciclo habitual de nossas observações, que não se passam de maneira misteriosa, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não são privilégios de nenhum indivíduo e que milhares de pessoas repetem à vontade todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e desde que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem fora do domínio puramente físico. Muitas teorias foram formuladas a respeito. Passaremos a examiná-las dentro em pouco e veremos se podem tornar compreensíveis todos os fatos produzidos. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade, pois é essa a explicação dada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que eles nos dizem. O que estamos vendo aqui, nessa introdução, é uma evolução do processo de aprendizado, de um método de estudo, de entendimento da doutrina que virá para frente, né? Então, na introdução, ele vai mostrar como que a obra foi elaborada, como que ela foi produzida.
como que ela foi construída, quais foram os métodos utilizados para que a obra pudesse ter a seriedade, merecer, né, o respeito daqueles que estão estudando e que estão adotando, que estão se iniciando nessa nova doutrina. Mas sempre deixando claro a necessidade da comparação. E nós fomos chegando à conclusão ao longo do tempo que ela não derruba as outras doutrinas. Ela traz aperfeiçoamento. Quando você descobre que é possível escrever com a mão, né? A psicografia pode ser feita com a mão do médium, ela não derruba a importância da cesta, não derruba a importância da prancheta, do lápis amarrado lá no objeto e a mão é posta só lá em cima. Vai mostrar que só houve um aperfeiçoamento e vai mostrar o porquê até, em muitas situações, de não ter sido feito direto. Aí nós vamos chegar à conclusão mais à frente, falar, a igreja, num determinado momento, eliminou a reencarnação. Nós vamos crucificar a igreja por isso? Não. Houve uma razão para isso. Talvez as pessoas, naquele momento, se tivessem um conhecimento da reencarnação, um conhecimento técnico, mas não moral, eles poderiam fazer um uso muito pior do que fizeram com o próprio Evangelho, distorcendo algumas coisas. Mas tudo teve uma razão, e é isso que a gente precisa avaliar. É isso que a gente vai aprender com a doutrina espírita. Tudo tem uma causa, né? Todo efeito tem uma causa, é lei. Quando a causa é inteligente, ou melhor, quando o efeito é inteligente, a causa também é inteligente. Quando o efeito é ruim, é inferior, a causa também é ruim, é inferior. Isso vai nos ajudando a avaliar tudo. Então, continuemos lendo o Livro dos Espíritos. Pode ler em casa, pode adiantar, né? Pode chegar aqui e participar, não tem problema nenhum. O importante é que a gente leia já estudando. Tá bom? Nós vamos finalizar, que já deu a nossa hora, agradecendo a todos pela presença, pela oportunidade, né? E vamos agradecer a Jesus, aos nossos amigos espirituais. Eu prometi a Vanilda que nós faremos. O Delano já fez um pedido especial pela dona Chica, e tem outras mães aí, né, que estão dentro de um processo aí delicado, aí, doentes, internadas, CTI, coma, né? Então, nós estamos pedindo por todas elas. Nós estamos simplesmente pedindo a Deus, ou vamos dizer assim, autorizando a Deus, pretensioso isso, né? Que seja feita a vontade dele. Porque nós confiamos na vontade de Deus. É a melhor. Pode não ser o melhor para nós no momento, mas é o melhor para as pessoas, principalmente que estão sofrendo, que estão passando por um momento delicado. Então, que todos nós aprendamos a confiar na vontade de Deus. Que todos nós possamos dizer a oração que Jesus ensinou com consciência, com entendimento dela. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de hoje, que os seus mensageiros possam visitar a todos esses nossos doentes e levar para cada um deles e seus familiares o consolo necessário e merecido. E que o nosso cantinho continue recebendo as forças espirituais para continuarmos estudando, aprendendo e crescendo junto com ele. Que a tua paz nos envolva agora e sempre, que assim seja.